Agora, vamos falar da homenagem da Duquesa Kate à sua falecida sogra, a Princesa Diana. Kate usou a tiara favorita de Diana na maior festa da família real do ano, na noite passada. Todos esperavam uma noite tranquila para a realeza, mas um momento mudou tudo. Quando a princesa Catherine apareceu usando a tiara mais amada da princesa Diana, todos na sala pararam. O sorriso da rainha Camila se desfez e, a portas fechadas, ela desabou em lágrimas. Seria apenas uma joia? Ou uma mensagem silenciosa repleta de amor, memória e verdades da realeza? Junte-se a nós enquanto descobrimos o que levou a esse momento e o motivo das lágrimas de Camila. A tiara que falou mais alto que as palavras era para ser uma noite repleta de charme real e um jantar suntuoso no Palácio de Buckingham com convidados importantes do mundo todo. Todos esperavam a graça e a formalidade habituais a esses eventos, onde os membros da família real desfilam com suas melhores roupas e joias. Mas aquela noite em particular tomou um rumo inesperado. Quando a princesa Catherine entrou no salão, todos os olhares se voltaram para ela. Ela usava algo que não apenas brilhava, mas que dizia muito. Era a Tiara Nó de Amor, uma peça de cabeça com um profundo significado emocional e uma história poderosa. No momento em que ela entrou, uma onda silenciosa de surpresa percorreu o ambiente. As conversas continuaram. Trocaram-se sorrisos, mas algo claramente havia mudado. As pessoas notaram. Muitos já a tinham visto usar aquela tiara antes, mas desta vez, tudo parecia diferente. O lugar, as pessoas observando e a tensão silenciosa no ar conferiam ao momento um novo peso. A tiara não era apenas um acessório bonito. Pertenceu à princesa Diana. E vê-la novamente trouxe à tona memórias marcantes. Não se tratava apenas de Catherine estar deslumbrante. A tiara lembrou a todos da presença de Diana, de sua influência e de seu lugar permanente na história da realeza. Aquela tiara não brilhava apenas com diamantes. Ela irradiava memórias que alguns pensavam estarem há muito esquecidas. Pouco depois, a rainha Camila entrou na sala. Ela estava impecável como sempre, com sua tiara perfeitamente assentada na cabeça. Ela sorriu ao entrar, mas aqueles que estavam por perto perceberam a farsa. Ela parou por um instante, hesitou um pouco. O sorriso, embora ainda presente, já não demonstrava a mesma confiança. Observadores acreditavam que ela havia visto Catherine usando a tiara de Diana e rapidamente desviou o olhar. Algo mudou novamente. O ar na sala ficou mais pesado. Não se tratava mais apenas de moda ou brilho. Para a rainha Camila, ver aquela tiara em Catarina despertou emoções, trouxe à tona o passado, as histórias por trás dela e a mulher a quem pertencera. A partir daquele momento, sua energia pareceu diferente, mais calma e reservada. Embora o banquete transcorresse sem maiores problemas do lado de fora, sussurros de inquietação percorriam o palácio. Atrás das portas fechadas, o clima era tenso. Aqueles que entendiam as tradições reais conheciam o significado por trás de cada joia usada naquele palácio. Algumas peças são simplesmente belíssimas, mas outras, como esta tiara, carregam o peso de uma história pessoal. Não se tratava apenas de quem usava o quê. Trouxe à tona uma questão mais profunda. O que aquela tiara simbolizava e como ela afetava os outros presentes, especialmente a rainha Camila. Catherine usar a tiara de Diana não foi apenas uma escolha de moda. Despertou emoções, reavivou memórias e possivelmente até sinalizou algo maior sobre seu lugar na família real. Naquele momento, tudo parecia cru, pessoal e quase íntimo demais. Aquela tiara, com seus diamantes reluzentes e passado marcante, tornou-se mais do que uma simples joia. Tornou-se uma mensagem. E para Camila, era uma mensagem a qual ela nunca poderia responder de verdade, porque aquele legado e aquela conexão jamais seriam seus. Agora, vamos desvendar por que a presença daquela tiara era tão perturbadora.
O significado da tiara, para muitas pessoas, é apenas uma tiara de diamantes brilhante, bela, régia e atemporal. Mas para a rainha Camila, a tiara do nó dos amantes representa algo muito mais profundo e doloroso. Ela a lembra silenciosamente do papel que nunca lhe foi permitido assumir, da admiração que nunca recebeu de verdade e do amor que sempre pertenceu a outra pessoa. A princesa Diana usou essa tiara em alguns dos momentos mais inesquecíveis e emocionantes de sua vida. Com o tempo, tornou-se mais do que apenas um acessório real. Tornou-se parte de sua história. Carregava sua força, sua tristeza e sua graça serena. Assim, quando a princesa Catherine usou a tiara novamente, especialmente em um evento tão público e acompanhado de perto, isso trouxe à tona uma onda de emoção difícil de ignorar. Aquela peça não brilhava apenas com diamantes, mas também irradiava memórias de uma mulher cujo legado só se fortaleceu desde sua morte. Para alguns dentro do palácio, a tiara era vista como o escudo invisível de Diana. Isso a fazia parecer poderosa mesmo quando estava sofrendo. Para Camilla, ver Catherine usando aquela peça talvez tenha sido como se o passado tivesse entrado na sala, sem ser convidado e de forma inesquecível. A história de Camilla sempre foi complicada. O nome dela ainda está intimamente ligado ao doloroso fim do casamento de Diana e Charles. Você acha que a senhora Parker Bowles teve alguma influência no fim do seu casamento? Bem, éramos 3 nesse casamento. Durante anos, ela foi alvo de julgamentos públicos e, mesmo depois de se tornar rainha consorte, ainda há pessoas que têm dificuldade em aceitá-la. Ela tentou seguir em frente, mas a sombra do legado de Diana continua a persegui-la. Ver Catherine, graciosa, amada e respeitada, usando aquela mesma tiara pode ter transmitido uma mensagem silenciosa e dolorosa. Uma mensagem de que, não importa quanto tempo tenha passado, o coração do público ainda se inclina para Diana. Algumas feridas, especialmente as emocionais, nunca cicatrizam completamente. Naquela noite, pareceu que a tiara as reabriu sem dizer uma palavra. E depois há a questão de a quem pertence cada coisa. A maioria das pessoas presume que Camilla, como rainha consorte, receberia as joias reais de Elizabeth. De fato, ela recebeu muitos itens preciosos, mas o nó dos amantes não era um deles. Foi dado a Catarina e, de acordo com os costumes reais, uma vez que uma tiara é passada adiante, ela permanece com essa pessoa para sempre. Assim, para Camilla, ver Catarina usando aquela peça em particular confirmou algo doloroso. Ela nunca seria a pessoa a usá-la. Nem então, nem agora, nem nunca. E essa constatação provavelmente a atingiu mais profundamente do que qualquer pessoa ao seu redor poderia compreender completamente. Há outra camada em tudo isso. Quando Catherine usa aquela tiara, as pessoas não veem apenas uma princesa. Elas sentem uma conexão com Diana. Isso me apaixona. Adoro o desafio físico que o esporte apresenta e a força mental que ele nos proporciona. Isso lhes recorda sua delicadeza, seu estilo e seu bom coração. Essa memória, ligada ao brilho dos diamantes, constrói uma ponte emocional entre Catarina e o povo. Camila também pode usar joias da realeza, mas esse laço emocional é insubstituível. Porque Catherine não está apenas vestindo algo bonito, ela está vestindo uma história. Uma história que o mundo se lembra. Um sentimento que as pessoas ainda guardam com carinho. Camilla entende isso. E no fundo deve ter doído. Aquela noite não era apenas sobre tiaras brilhando sob as luzes do palácio. Era sobre legado. Sobre a memória. Sobre a presença silenciosa, mas poderosa, de uma mulher que já não está entre nós, mas que continua a moldar o futuro da família real. E, no entanto, uma grande questão permanece. Como Catarina acabou com uma joia tão poderosa e simbólica? Se Camila teve o privilégio de escolher primeiro, como essa tiara lendária foi parar nas mãos de Catarina? A resposta para essa escolha pode ser a parte mais surpreendente de todas. Então, continue acompanhando a posse da tiara.
Quando a rainha Elizabeth faleceu, o palácio emitiu apenas este comunicado. Dizia que a rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. Sua coleção particular de joias foi discretamente dividida, seguindo a tradição real. Como rainha consort, Camila teve o privilégio de escolher primeiro. Isso não foi um favor pessoal. Era um procedimento real, estritamente guiado pela posição e status. Todos presumiam que ela escolheria a peça de maior significado emocional, a tiara do nó dos amantes, mas isso não aconteceu. Surpreendentemente, ela acabou nas mãos da princesa Catherine. E dentro dos muros do palácio, essa mudança inesperada causou ondas de turbulência. Segundo observadores da realeza, a maioria dos membros da família real tinha certeza de que Camila reivindicaria o trono, mas, de alguma forma, ele acabou com Kate. Então, como essa mudança aconteceu? Relatos apontam para um laço profundo e tácito entre a rainha Elizabeth e Catherine. Ao longo dos anos, o relacionamento delas nunca foi ostentoso, mas foi significativo. Alguns acreditam que a rainha fez uma escolha pessoal ao presentear Kate com a amada tiara de Diana, possivelmente como uma homenagem à sua falecida nora. Outros dizem que a tiara já havia sido prometida a Catherine muito antes de Camila começar a selecionar suas joias. Independentemente do motivo, o resultado não podia ser ignorado. A tiara mais simbólica e carregada de emoção da coleção real não estava mais disponível. Agora pertencia a Catarina. E a reação do público? Imediata e avassaladora. Assim que as imagens de Catherine usando a tiara foram compartilhadas, a internet se iluminou de admiração. As pessoas a compararam a Diana. Alguns disseram que ela era a cara da falecida princesa. Outros chamaram isso de destino. Uma mensagem, porém, ecoou pela multidão. A coroa a havia escolhido. Aquele momento dizia tudo. E para Camila, não deve ter sido fácil. Depois de anos tentando conquistar a aceitação e o carinho do público, ver as pessoas celebrarem outra mulher usando uma joia tão intimamente ligada a Diana deve ter sido uma experiência dolorosa. Os especialistas em assuntos da realeza não deixaram passar o significado. Catarina não usava apenas uma tiara. Ela usava uma promessa. Ela parecia a futura rainha. Enquanto isso, Camila, embora ocupasse a posição mais alta ao lado do rei, parecia desaparecer em segundo plano. Mas essa mudança não se devia apenas a ciúmes. Isso apontava para algo maior, uma mudança de influência. Camila pode ter o título oficial, mas Catherine detém o coração do povo. No mundo da realeza, esse tipo de amor fala mais alto que palavras. A tiara não foi simplesmente colocada na cabeça de Catarina. Em espírito, ela escapou das mãos de Camila. Esse único ato reescreveu o equilíbrio de poder em uma família onde os símbolos falam mais alto que os discursos. Ainda assim, Camila não desapareceu sem dar o seu toque. No evento real seguinte, ela surgiu com confiança, usando outra peça preciosa, a tiara Girls of Great Britain and Ireland, Meninas da Grã-Bretanha e Irlanda. Essa peça, que já foi uma das favoritas da rainha Elizabeth, foi a maneira que Camila encontrou de mostrar que ela também podia representar legado, estabilidade e tradição. Ela sorriu para os fotógrafos, portou-se com elegância e usou a tiara com orgulho. Mas, mesmo com todo aquele brilho, algo não funcionou como deveria. O glamour estava lá, a história estava lá, mas a atenção não. A magia do momento ainda pertencia a Catherine. Os olhares, os aplausos, a admiração, tudo se voltava para a princesa que, discretamente, havia ocupado o lugar de Diana, não apenas no título, mas em espírito. O HIV não torna as pessoas perigosas. Então você pode apertar suas mãos e dar-lhes um abraço. Deus sabe que elas precisam disso. E assim, de repente, a disputa silenciosa entre duas mulheres da realeza deixou de ser sobre joias. Passou a ser sobre o que elas representavam. Embora Camila tenha escolhido uma das tiaras mais históricas do acervo real, sua aparição passou quase despercebida.
A mídia mal reagiu e as pessoas na internet não comentavam sobre as pedras deslumbrantes ou a rica história da peça, originalmente usada pela Rainha Mary. Em vez disso, todos continuavam focados em Catherine. Camila estava elegante, sim, mas foi a imagem de Kate e a icônica tiara de Diana que ficaram na memória das pessoas. A conversa não era sobre o valor ou o brilho das joias, era sobre os sentimentos por trás delas. E nessa categoria emocional, a tiara que Camila usava simplesmente não conseguia igualar o significado daquela na cabeça de Catherine. O que tornava tudo mais difícil para Camila era a facilidade e naturalidade com que Catherine lidava com a situação. Enquanto Camila tentava se afirmar e garantir seu lugar na história da realeza, Kate já a vivia, e as pessoas percebiam. Catherine não precisou dizer uma palavra. Ela usou a tiara com o nó dos amantes, e o mundo reagiu com carinho e emoção. Camila poderia usar uma coroa igualmente grandiosa, e quase ninguém se incomodaria. Essa diferença deve ter doído, porque, mesmo com sua posição elevada e título oficial, Camila ainda parecia estar buscando o tipo de amor das pessoas que Catherine já tinha. O momento que Camila esperava que fosse seu retorno triunfal, acabou tendo o efeito oposto. Em vez de ofuscar o brilho de Kate, isso tornou o contraste entre elas ainda mais evidente. Uma mulher é admirada, enquanto a outra é adorada. E na família real, não se trata apenas de colocar uma coroa na cabeça. Tem a ver com o que as pessoas sentem quando veem você usando a roupa. Cada vez mais, o público não vê Camila nesse papel. Na verdade, eles veem Catherine. Então, por que essas tiaras exercem tanto poder emocional? Não se trata apenas de beleza. Trata-se de tradição. Há regras reais rigorosas por trás de cada uma delas. Nem qualquer pessoa pode usar uma tiara. Na verdade, elas são escolhidas pessoalmente pelo monarca. E uma vez que uma tiara é dada a uma mulher da realeza, ela a possui para toda a vida. Isso significa que, quando Catarina recebeu o Anel do Amor, a porta se fechou para sempre. Camila não pôde usá-lo nenhuma única vez. Segundo especialistas da realeza, a joia não é compartilhada. Não se trata de preferência pessoal. Trata-se de estrutura, hierarquia e mensagem. Cada tiara conta uma história. Existem até regras sobre quando podem ser usados. As mulheres da realeza só podem usá-los depois das 17 horas e apenas em eventos formais de estado, banquetes, casamentos reais e cerimônias oficiais. É por isso que, sempre que Catarina ou Camila aparecem usando a ocasião parece importante. Isso simboliza a tradição em movimento. Mas o significado mais profundo reside em quem recebe qual tiara. E para Camila, ver Catherine usar a joia mais preciosa de Diana não tinha nada a ver com joias. Era uma questão de realidade. A decisão já havia sido tomada. A tiara não era dela e nunca seria. Era definitiva. Existe também uma regra que diz que apenas mulheres nascidas na realeza ou que se casaram oficialmente com um membro da família podem usar tiaras. Catherine usou uma pela primeira vez no dia do seu casamento. Assim como Diana, Meghan Markle seguiu a mesma tradição. Esses não são apenas gestos delicados, eles marcam a entrada formal de uma mulher da realeza na monarquia. O primeiro momento com a tiara não se resume apenas ao glamour. Trata-se de entrar na história. Para Camila, porém, essas regras reais podem não parecer costumes motivo de orgulho. Podem soar mais como portas trancadas. A única tiara que ela talvez realmente desejasse não está mais ao seu alcance. Ela não pode pegá-la emprestada, trocá-la ou sequer pedir para usá-la. No momento em que foi entregue a Catherine, foi lacrada. Camila pode ostentar o título de rainha, mas nesta família construída sobre símbolos, algumas coisas permanecem fora de seu alcance. E talvez seja isso que mais dói. Não se trata de diamantes, trata-se de pertencimento. E nenhum momento demonstrou isso com mais clareza do que quando Catherine entrou em cena usando a tiara de Diana. A reação do público disse tudo.
o espírito de Diana não se apagou. Encontrou nova vida em alguém que as pessoas realmente amam. Vamos agora analisar mais a fundo o quão poderosa é essa conexão. Uma mudança de posição. Não importa o quão alto Camila chegue ou quantos títulos conquiste, sua presença é constantemente comparada à de uma mulher inesquecível. Diana, a falecida princesa de Gales, não deixou apenas memórias. Ela deixou um legado poderoso. E cada vez que Catherine coloca aquela tiara icônica na cabeça, ela se torna mais do que apenas uma joia brilhante. As pessoas não veem apenas diamantes. Eles sentem algo. Lembram-se do coração gentil de Diana, de sua bondade, de suas dificuldades. E quando olham para Catherine, veem alguém que carrega essas mesmas qualidades e forças. Para muitos, é como ver Diana novamente, mas desta vez envolta em calma e confiança. Isso só torna a jornada de Camila mais difícil. Ela assumiu seu lugar ao lado do rei Charles, abraçou cada responsabilidade e trabalhou para conquistar seu lugar na monarquia. Mas ainda existe uma diferença notável. O público não a acolhe com o mesmo carinho que demonstra por Catarina. Isso ficou mais evidente do que nunca quando Catarina usou a tiara com o nó dos amantes. Aquela coroa não apenas brilhava, como também despertava sentimentos. E esses sentimentos não estavam ligados a Camila. Pertenciam primeiro a Diana e agora parecem pertencer a Catherine. Não se trata apenas de quem usa a tiara fisicamente. Trata-se de quem as pessoas querem ver usando-a. Esse vínculo emocional não pode ser criado apenas com esforço. Catherine não tenta conquistar corações. Ela simplesmente os conquista naturalmente, através de sua força serena, seu trabalho de caridade e sua capacidade de manter a elegância mesmo sob pressão. Ela construiu silenciosamente uma poderosa conexão com o público. E quando ela aparece usando a tiara favorita de Diana, isso só confirma o que muitos já sentem, que ela está levando adiante o espírito de Diana para uma nova geração. Camila pode ter o título de rainha, mas o profundo carinho do público se inclina para Catherine. Não é algo que um título real possa comprar. Na verdade, a tiara se torna mais do que um mero símbolo de tradição. Ela se torna um reflexo de como o mundo vê ambas as mulheres. Camila pode ter o poder formal, a propriedade real e toda a cerimônia. Mas e Catherine? Ela tem a admiração do povo. E numa monarquia que prospera com símbolos e significados, esse amor silencioso do povo pode ser a coisa mais poderosa de todas. Agora que essa divisão emocional ficou tão clara, surge naturalmente outra pergunta. Como Catarina acabou com a tiara do nó dos amantes quando Camila, por posição, tinha o direito de escolher primeiro? O que realmente aconteceu por trás dos muros do palácio? É hora de desvendar as decisões privadas e as reviravoltas inesperadas que levaram a este momento. Segredos enterrados no cofre de joias reais que muitos jamais imaginariam. Acostumou. A história por trás da tiara, nó do amor de Diana. Muito antes de despertar sentimentos e rivalidades silenciosas dentro dos muros do palácio, a tiara, nó do amor, era um poderoso símbolo de amor, desilusão amorosa e história inesquecível. Foi criada em 1914, especialmente para a Rainha Mary, e depois passou para a Rainha Elizabeth II. Anos mais tarde, a rainha escolheu dá-la à princesa Diana como presente de casamento. Mas aquilo não era apenas um presente, tornou-se parte de quem Diana era. Ela usava a tiara em eventos formais, em viagens internacionais e até mesmo durante suas aparições públicas mais dolorosas. Embora a tiara brilhasse lindamente, era pesada e difícil de usar, quase como um reflexo da própria vida de Diana dentro da família real. Mas ela nunca deixou transparecer. Usou-a com tanta elegância que, com o tempo, a tiara deixou de ser apenas uma joia e se tornou um símbolo de sua força silenciosa. Segundo aqueles que conheciam sua história, sempre que Diana usava aquela tiara, era como se ela dissesse: "Ainda estou aqui".
Mesmo quando seu casamento estava desmoronando, ela se manteve serena e digna aos olhos do público, e a tiara estava sempre ao seu lado, silenciosamente compartilhando sua jornada. Após a trágica morte de Diana em 1997, a tiara desapareceu de vista. Foi guardada, como se tivesse sido relegada a um canto junto com a dor de sua perda. Durante anos, ninguém a tocou. Permaneceu escondida, repleta de memórias e emoções. Então, em 2015, algo inesperado aconteceu. A tiara foi devolvida, mas não por Camilla. Foi Catherine, a princesa de Gales, quem a usou. Esse momento causou um choque silencioso entre os observadores da realeza. Foi como se Diana tivesse retornado, não fisicamente, mas em espírito. Catherine, usando a tiara, não era apenas uma questão de estilo. Trouxe de volta a memória de Diana em todo o seu esplendor real. E essa profunda revitalização emocional é exatamente o motivo pelo qual essa tiara em particular afeta Camilla tão profundamente. O público adorava Diana e agora sente o mesmo carinho por Catherine. Camilla pode ter à sua disposição deslumbrantes joias herdadas da Rainha Mary e da Rainha Elizabeth, mas esta peça específica, esta tiara profundamente sentimental, ocupa um lugar que nenhuma outra coroa pode igualar. Ela sempre pertencerá ao coração do povo, a Diana. Mesmo que outras pessoas usem peças diferentes, esta sempre ecoará o nome de Diana. E agora, a verdadeira questão permanece. Como ela foi parar nas mãos de Catherine, quando se esperava que Camilla tivesse a primeira escolha? Para entender isso, precisamos voltar e analisar de perto como a preciosa coleção de joias da Rainha Elizabeth foi discretamente dividida e como uma escolha pode ter mudado para sempre a forma como vemos essas mulheres da realeza. Quando uma tiara falou mais alto que uma coroa, quando a Rainha Elizabeth II faleceu, sua grandiosa coleção de joias reais, repleta de coroas, broches, tiaras e preciosas relíquias de família, precisava ser cuidadosamente dividida. Mas essa divisão não foi feita com base em palpites ou preferências. Segundo especialistas da realeza, todo o processo seguiu uma ordem rigorosa baseada na hierarquia. Como rainha consort, Camilla tinha o direito de ser a primeira. Ela tinha acesso irrestrito às peças mais preciosas e valiosas. Mas o que surpreendeu a todos foi o seguinte: Camilla não reivindicou a tiara do nó dos amantes. Em vez disso, ela foi passada para a princesa Catherine. Essa decisão causou surpresa em todo o palácio. Alguns começaram a se perguntar: Camilla abdicou por conta própria? Ou a Rainha Elizabeth já havia decidido a quem a tiara deveria ir muito antes de falecer? Pessoas próximas à situação acreditam que a falecida rainha fez a escolha pessoalmente. Muitos dizem que ela tinha uma forte ligação emocional com Catherine e queria que a tiara, favorita de Diana, fosse parar nas mãos de alguém que realmente desse continuidade a esse legado. Não se tratava apenas de status, era sobre um sentimento e algo profundamente pessoal. Outros relatos sugerem que o rei Charles também pode ter apoiado a ideia discretamente, talvez desejando que a memória de sua falecida esposa continuasse viva através da mulher agora casada com seu filho. Não foi apenas esta tiara que Catherine recebeu. Fontes próximas revelaram que ela também herdou várias peças da coleção da Rainha Elizabeth, brooches elegantes, colares atemporais e até mesmo alguns acessórios ligados à princesa Margaret. Enquanto isso, Camilla ficou com outros itens importantes, como a tiara em forma de favo de mel da Boucheron e algumas das joias características da Rainha Mary. Mas a diferença era clara. Os itens que carregavam maior peso emocional e significado público pareciam ir para Catherine. Nunca se tratou de preço ou brilho. Como disse um jornalista, o que mais importava era a história por trás da joia. E no mundo da realeza, o significado tem mais peso do que os diamantes jamais poderiam ter.
Essa divisão específica de tesouros não apenas fez com que Camila recebesse menos atenção da mídia. Isso pode ter discretamente intensificado antigos sentimentos de frustração. Ela esperou muitos longos anos para ser rainha consorte, suportou críticas públicas e finalmente conquistou seu lugar. No entanto, quando chegou o momento de brilhar intensamente, foi Catarina quem caminhou rumo à luz, uma joia de cada vez. Camila pode ter usado a coroa, mas Kate parece ter herdado o conto de fadas e o carinho do público. Em uma família construída sobre história e imagem, a emoção às vezes fala mais alto que a cerimônia. E no momento em que Catherine apareceu usando novamente aquela tiara icônica, ela não apenas deu continuidade à história de Diana. Foi uma mensagem transmitida, tão sutil, porém poderosa, que não pôde ser ignorada. Essa mensagem silenciosa não ficou apenas em segundo plano. Segundo observadores da realeza, ela despertou algo em Camila. A atmosfera no palácio foi agitada. A tiara, antes apenas uma bela herança de família, de repente se tornou algo mais impactante, um símbolo que se transformou em desafio. Quando Catarina apareceu em público usando o nó do amor, as manchetes começaram a surgir em profusão. As manchetes dos jornais estamparam as luzes, as redes sociais explodiram e os programas de televisão não paravam de falar sobre o assunto. Mas, por trás de todo o brilho e elegância, havia algo mais em jogo. Para quem assistia, parecia uma homenagem orgulhosa à tradição e à elegância da realeza. Mas para Camila, segundo algumas pessoas próximas, a sensação foi diferente. Para seu pessoal, pareceu uma mensagem dirigida diretamente a ela. O que tornou tudo ainda mais doloroso foi a naturalidade com que Catherine encarou a situação. Sua presença, sua calma, sua postura, tudo nela lembrava a princesa Diana. Não parecia que ela estivesse tentando copiar um legado. Era como se alguém estivesse dando continuidade ao legado. E isso é algo que Camila jamais conseguiria fazer de verdade. Ela pode usar as outras joias, pode comparecer a grandes eventos, mas essa tiara, essa peça especial, carrega um espírito que só Diana possuía. E agora, é Catherine quem carrega esse espírito com um orgulho discreto. Esse tipo de conexão não pode ser emprestado, não pode ser trocado. E para Camila, não importa quantas joias ela possua, essa coroa emocional pode permanecer para sempre fora de seu alcance. O impacto foi imediato. As redes sociais explodiram em comparações, com pessoas compartilhando imagens da princesa Diana e da princesa Catherine lado a lado. Os comentários se multiplicaram. Muitos começaram a chamar Kate de princesa do povo moderna, chegando a lhe dar o apelido de Rainha de Copas II. Em questão de horas, a tiara se transformou em algo muito mais poderoso do que uma joia. Tornou-se um símbolo da mulher que o público agora vê como o futuro da monarquia. Naquela mesma noite, Camila também apareceu usando uma coroa diferente, mas poucos pareceram notar. Sua aparição discretamente se tornou discreta, enquanto todos os olhares permaneciam voltados para Catarina. Para muitos, esse contraste não pareceu mera coincidência. Segundo fontes do palácio, tudo parecia um duelo silencioso, e ficou claro quem havia capturado a atenção do mundo. Por isso, aquele momento teve um peso tão grande. Não se tratava apenas de uma bela peça do tesouro real, mas dos sentimentos a ela associados. No mundo da realeza, a imagem que as pessoas têm de você muitas vezes importa mais do que qualquer título. Ao escolher aquela tiara em particular, Catarina não apenas eternizou uma lembrança, mas conquistou o coração de milhões. Para Camila, o gesto trouxe à tona antigas dores. Lembrou-a de algo que ela tentava esquecer há muito tempo. Nem todas as coroas se assentam na sua cabeça. Algumas são sentidas profundamente pelas pessoas, e essas são as que realmente importam. Agora que as emoções estão à flor da pele e o público parece estar tomando partido, resta uma grande questão. Será possível apagar este momento? Ou criou uma divisão duradoura que nem mesmo Camila, com toda a sua autoridade real, consegue resolver?
Para entender melhor, precisamos voltar ao passado, antes das tiaras e das manchetes, para quando a tensão entre Camila e Catherine começou a se manifestar. O relacionamento caótico. A história complicada delas remonta a anos, muito antes de qualquer rivalidade real chegar às primeiras páginas. As coisas já estavam tensas quando o príncipe William apresentou Kate Middleton ao círculo íntimo da família real. Desde o início, Camila supostamente tinha preocupações. Não se tratava da personalidade ou dos modos de Kate. Essas estavam ótimas. O que incomodava Camila, segundo boatos dentro do palácio, era a origem de Kate. Ela não havia nascido na realeza ou na aristocracia. Ela não vinha de uma família nobre. Aos olhos de Camila, isso a tornava inadequada para o mundo em que estava entrando. É importante lembrar que a trajetória de Camila até a vida na realeza também não foi fácil. Ela teve que lutar pelo seu lugar, lidar com o julgamento público severo e provar seu valor para a família real ao longo de muitos anos. Então, quando Kate surgiu e foi instantaneamente adorada pelo público, isso pode ter parecido um pouco injusto para ela. Kate não precisou conquistar o amor do público. A mensagem foi entregue a ela praticamente da noite para o dia. Então, o que você acha da reação de Camila ao fato de Kate ter recebido a mensagem? Você acha que isso afetará a monarquia no futuro? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.